Será que a gente está ao vivo? Sou meio cegueta. Olá! Sim, estamos ao vivo! Bem-vindos ao Live Literatura, a sua crônica semanal sobre o universo literário. Nossa, eu digo isso toda semana e mesmo assim me atrapalho com o bordão. Gente, hoje nós estamos aqui para... Tem dublê. É porque não tem dublê, nós fazemos lives ao vivo e não usamos dublê, viu? Ela sabe de tudo. Gente, hoje estamos aqui para fazer uma live de denúncia. É o live... Como é que é aquele programa Brasil Urgente? É o Live Urgente. Descobrimos uma fraude num evento literário do ano passado, no Desafio Literário da Feira do Livro de Porto Alegre, edição 2017. Descobrimos uma participante que teve acesso aos sites de busca durante o Desafio Literário. E isso é uma vergonha. Meio Boris Casoy, né? Que bobagem, nem sei o que eu estou dizendo aqui. Gente, essa live eu estou aqui... Vou começar de novo. No dia de hoje, é que é muita emoção, gente. Eu estou muito emocionado. Eu estou aqui do lado da minha amiga Bárbara Sanco. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, Maurício. Saudade tua. A gente estava rindo aqui durante o ensaio. Eu estou aqui com a Bárbara, que além de ser uma grande amiga minha, de muito tempo, desde 2016, né, Bárbara? Desde 2016. Não muito tempo, assim, mas muito com laços de amizade muito estreitos, assim. A Bárbara, ela, além de ser uma pessoa muito querida, ela tá dando o privilégio dessa participação aqui no Live Literatura, porque ela foi a vencedora do Desafio Literário da Feira do Livro de Porto Alegre, edição 2017. E agora, novamente, com a Feira do Livro se aproximando, esse desafio literário já na verdade vai ser repetido esse desafio literário agora na Feira do Livro de Porto Alegre de 2018. As inscrições já estão abertas, inclusive eu postei aqui na descrição da live o link para você ler o regulamento, ler um pouco mais sobre o que é o desafio literário. Mas eu não podia deixar de trazer a minha amiga Bárbara, que prontamente aceitou o convite, né, Bárbara? Bem-vinda. Foi uma honra, foi uma honra. Uma honra e uma alegria. Essa amizade que eu tenho com o Maurício, ela pode-se dizer recente, mas a gente teve um convívio semanal, praticamente, né? Eu quero ver, Bárbara, se daqui a um ano tu vai continuar sendo minha amiga, né? Até te agradeço por tu continuar sendo minha amiga. Não, mas a gente faz a invocação do mal, porque, né, Maurício, né, a gente chama ele de mal, né? Ele não gosta muito disso. Mas a gente Tu quer terminar a live viva, né? Ele já disse que vai me matar no final, né? Então, assim, a gente faz a invocação do mal porque a gente adora ele. Então, a gente se reúne, assim, em eventos sociais, continua convivendo, né? Não mais semanalmente, mas continua convivendo. E eu fiquei muito feliz quando ele me convidou. É a minha primeira live, a minha live estreia. A primeira vez a gente nunca esquece. A gente nunca esquece. Né? Depende com quem, né? E eu fiquei muito feliz de falar sobre esse projeto tão bonito do Instituto Estadual do Livro, que é o Desafio Literário. Antes da gente tocar no Desafio Literário, que é o tema central da live, eu gostaria que tu te apresentasse para as pessoas, até porque é interessante também as pessoas conhecerem a tua trajetória até chegar no Desafio Literário do ano passado, que tu efetivamente venceu. Sim, tem uma caminhada aí, né? Lógico que qualquer outra pessoa que talvez não tivesse essa mesma caminhada teria condições de vencer o desafio, mas eu particularmente tenho uma caminhada dentro da literatura. Eu sempre fui apaixonada por ler, né? Desde criança, assim, eu sempre gostei muito de ler todo tipo de literatura. Eu não tinha assim uma coisa específica que eu gostasse, não era mais quadrinhos ou era mais poesia, não. Eu gostava de ler de tudo e era bem ratinho de biblioteca, assim, e as pessoas sabiam disso, me davam mais livros, né? Então meu quarto era atolado de livros, assim. Sempre foi uma leitora voraz, digamos assim, desde muito cedo. Sim, sempre fui uma leitora voraz e eu tinha mania, assim, de começar, por exemplo, ler um autor
Começava a ler Machado de Assis, eu queria ler tudo do Machado de Assis. Aí eu começava a ler Mário Quintana, eu queria ler tudo do Mário Quintana. Tinha fases. Tinha fases, daí eu começava a ler, e daí eu queria ler todo, saber da vida da pessoa, por que ela tinha escrito. Independentemente do gênero, se era poesia, conto... Independente do gênero. Eu fui me apaixonando cada vez mais pelo ato da escrita, até que eu comecei a ensaiar, né? Os meus próprios textos, assim, né? Em casa, assim, na família, as pessoas me contam, ai, Bárbara, escreve um cartão de Natal aqui, fulano. E aquilo a gente vai se acostumando, né, a escrever para os outros, e daí tu acaba tendo que incorporar, né, o que a pessoa quer dizer para o outro. Isso é um ensaio da gente começar a escrever personagens, né? Então começou assim, começou bem caseira mesmo, essa receita de escrever. E tu me diz uma coisa, assim, tu teve algum autor em especial que te despertou nessa condição de tu deixar de ser a leitora e se aventurar? Sim. Teve um autor, dois na verdade, que mexeram muito comigo já na minha adolescência e que me fizeram começar a escrever coisas que eu não mostrava para ninguém, né? Que era o tal dos textos engavetados, né? Que todo escritor, né, normalmente quando começa, tem lá seus textos engavetados. Então, o primeiro escritor que mexeu muito comigo e que me incentivou muito a escrever conto e prosa poética, né, foi o Liberato Vieira da Cunha, que é um autor gaúcho, né, que me toca ainda profundamente quando eu leio, quando eu releio, né, porque eu acho ele de uma sensibilidade tremenda, assim. E ele escreve textos curtos também, né? Os livros dele são todos coletâneas de textos curtos, e isso me pegou pelo pé, assim, porque no começo, né, a gente nunca pensa em se eu começar a escrever um romance, né? Não, a gente começa escrevendo textos curtos, e o Liberato me ajudou muito nisso. Pelo pé da poesia, quem me revirou por dentro, me fez criar vontade e coragem de começar a botar para fora aquilo que eu considerava que era poesia, foi o nosso grande bigodudo Leminski. Eu ia dizer o livro Dutra. Não, o nosso grande bigodudo Leminski, que eu adoro aquele livro dele, que tem um laranja, que tem os bigodes. Como é que é o nome agora me escapou o nome do livro, Toda Poesia. Toda Poesia, Toda isso. Poesia. Toda Poesia. E o Leminski, como ele também ele flutua dentro da poesia, assim, escrevendo uma poesia que tem uma exploração do espaço físico da palavra. Então não é só o texto ouvido que vai te dar toda a ideia da poesia dele. Tu tem que olhar para o papel e ver a disposição das palavras naquele espaço físico, entender aquela poesia, ela tem um quê de estrutural, e eu gostava de brincar disso. Gostava de elaborar minha poesia, né, os meus textos, e brincar com eles no papel, assim, eu achava legal. E daí isso ele me incentivou bastante, assim, até porque ele rompe com aquela coisa da rima também, necessidade da rima. Eu nunca gostei de fazer coisa muito rimada, faço, mas não é o meu forte, e isso me deu muito alento, muito alento. Leminski foi o meu, sem saber. Sim, a gente nunca sabe quando a gente sem saber, né? Sem saber. Ele foi meu grande incentivador, assim, a escrever poesia, né? Mas eu fui apaixonada por vários poetas, Vinícius de Moraes, Mário Quintana, eu sou até hoje, né? Carlos Drummond de Andrade, né? Vários poetas, assim, me encantaram, né, na juventude. Mas a tua descoberta, assim, porque uma coisa, como tu disse, é escrever e guardar na gaveta. Quando é que finalmente tu começou a deixar os teus textos percorrerem pelo mundo, assim? Pois é, isso... Poético isso, né? Eu tô bem hoje, eu tô bem. Tá inspirado. Na verdade, foi uma coisa muito legal que aconteceu, porque, assim, eu guardava, né, esses textos, e porque eu achava que aquilo era um transbordar meu, uma coisa muito particular, assim. Então eu escrevia para as pessoas quando eu ia mandar uma carta, dar um cartão, né? Eu fui da época que a gente mandava carta, a gente não tinha e-mail, Calma, isso não precisa dizer, não precisa dizer.
Então eu escrevia cartas, assim, tal, à mão, né? À Papel mão? de carta. É mesmo? Aham, é. Era muito legal. Botava perfume, lá no correio. Neuza Sanco Teixeira. Parabéns, Bárbara. Ah, minha mãe. Mamãe. A minha mãe também tá ali, Marta de Leão. Ótimo. Olha só. Ó, as nossas mães. Um beijo. Pelo menos elas. Não, e elas estão aí perto do Dia das Crianças, né? Sim, sim. O nosso presente é elas nos assistirem Nos hoje. assistirem. Obrigado. Ah, são elas que assistem. Ótima. Então. Alexandre Ottman, ótimas referências. Liberato Leminski. Obrigada, O Alexandre. Alexandre, nosso amigo. Isso aí. Obrigada, gente, por estar assistindo. Bom, então é isso. A gente tem esse início, assim, onde a gente guarda os nossos textos e acha que eles não têm um valor literário. E eu passei por um período, assim, onde eu estava impossibilitada de desenvolver minha atividade profissional. Você é formado em Direito, não? Não, sou formada em letras. Em Letras. Né? E quase formada em Direito. Abandonei a faculdade, assim, bem no finzinho, né? Mas acho que não tem muito perfil para advogar. Meu negócio é escrever mesmo. Acho que tu tomou a melhor decisão que tu podia tomar. Não te imagino sendo uma promotora, assim, né? Eu Não. acho que não, né? Acho que tu é mais feliz assim, né? Eu ia começar a escrever, né, as sentenças, assim, em poesia. Eu acho que não ia dar muito certo. Eu acho que tu Então, tomou a decisão correta. acho que sim. Concordo contigo. Finalmente alguém concorda comigo em alguma coisa. Concordo contigo, Boris. Alexandre Ottman. É. Seria esta a última live solteiro? Não, Alexandre. Amanhã tem mais uma live. Tem mais uma amanhã. Tem, né? Não, eu invento lives até lá, né? Fazendo a lua de A mel. gente dá umas ideias pra ele, Alexandre, pra ele ter mais um. Me caso daqui a 5 dias. Olha só. Tá nervoso. Quando eu fico nervoso eu faço lives, sabe? Eu acho que eu descobri. A live terapia. Pois é, foi dentro dessa vibe da terapia, que eu resolvi encarar um desafio proposto por um amigo meu, que disse: Bárbara, quem sabe tu usa esse teu tempo, né, para fazer alguma oficina, um laboratório. Ele não usou, na época ele não usou esse termo, um curso para profissionalizar essa tua escrita, já que tu escreve tão bem, que tu gosta tanto e tal. E eu segui esse conselho e fui fazer uma oficina literária na Casa de Cultura Mário Quintana em 2014, promovida então por uma escritora que se tornou minha amiga, uma grande incentivadora minha, chamada Ana Mello, uma amiga em comum. Uma amiga em comum que também, graças ao nosso grupo literário, Exato. me proporcionou a experiência prática de escrita e que me levou a escrever o meu livro Relatos e Delírios, que foi lançado esse ano. Então, a Ana, assim como foi importante para mim nesse despertar, assim como escritor, eu vejo que ela também teve esse papel, assim, Teve. e vejo até pela relação de vocês. E eu gostaria de fazer um link com a última live que eu fiz com a Adriana Machman e com a Bruna Tessuto, onde a gente comentou uma coisa que tu acabou agora também citando, que as pessoas que nos perguntam sobre a escrita, muitas vezes eu me passo a ideia de que elas acreditam que a gente fica confinado, que a gente fica trancanfiado até ter uma inspiração divina, alguma coisa assim. E ao contrário, eu acho que a gente se descobre para a escrita através de eventos literários, através de um evento assim, de repente, como um grupo literário, que tu pode ler a tua produção para o grupo e tu vai ter ali um feedback, um retorno. Então é interessante que o escritor ele não está com aquela ideia de que o escritor fica 24 horas por dia confinado num cubículo, assim como esse da live, onde uso como estúdio, esse home studio. Essa ideia não cola, não é verdade. A gente tem que sair, a gente tem que ouvir diálogos, a gente tem que ver situações. E acho que tanto para mim quanto para ti, a experiência de ter participado de um grupo literário foi reveladora. Sim, concordo contigo, Maurício, mais uma vez. Mas é bom a gente falar assim que o ato de escrever, né, ele é personalíssimo. Então não tem receita de bolo, né, para isso, nem regra. Então existem escritores que gostam do confinamento, necessitam do confinamento, né, mas a gente vive hoje uma realidade de oficinas literárias. Elas são muitas, né, e elas promovem
o despertar do escritor, né? Existem muitas pessoas que, como eu, tinham, ou como o Maurício, tinham a vontade de escrever, não sabiam às vezes como operacionalizar isso, ou não davam, né, para esse ato uma importância, né, literária a ponto de se tornar uma publicação. E as oficinas propiciam que a gente faça essa experiência, né, de ter primeiros leitores, porque tu escreve para um grupo, tu lê para esse grupo, e esse grupo avalia, te critica, te dá dicas, né? Então isso é muito importante, né, para que se solidifique a nossa autoestima, né, como escritor, e que a gente aprenda a fazer autocrítica em relação ao seu texto, né? E a gente cresce muito com essa troca, né? Cresce muito porque normalmente esses grupos são formados por pessoas que têm um histórico muito grande de leitura, né? E sendo grandes leitores se capacitam para nos ler e obviamente para nos criticar. Sim. Né? Então isso é muito bom. E o exercício também de tu ouvir uma crítica e não levar para o lado pessoal. É verdade. Há algumas pessoas assim, né, que não entendem muito bem que quando a gente recebe uma crítica para o nosso texto, a crítica não é feita pra gente. Ninguém está criticando a Bárbara, ninguém está criticando o Maurício. Não, estou criticando, a mim estou criticando. Estão criticando o nosso texto, né? E o texto, apesar de ser, né, tipo um filho, assim, é uma obra, é nosso, a gente tem amor por ele, ele pode sim e deve muitas vezes sofrer, né, mudanças para melhorar, né? Então o escritor ele está sempre em construção, a gente nunca pode dizer que sabe tudo, por mais que se estude, por mais que se faça oficinas, por mais que se escreva. Eu acho que aquele que diz que está pronto, né? Então, bom, enfim, mas a gente precisa disso. E essa crítica dada por esses leitores tão capacitados, que são normalmente os frequentadores das oficinas, nos gabaritam para que a gente aprenda e se prepare cada vez mais. Isso também ajudou para que eu acabasse tirando esse primeiro lugar no desafio literário, que é aquilo que o Maurício estava dizendo, né? Existe uma história por trás, né, de como eu cheguei até ali. Sim, e eu vejo também, tu na verdade, assim, eu gostaria de mostrar algumas publicações tuas. Tem diversas participações em coletâneas. A tua primeira foi em 96, Em 96 eu fazia faculdade de Direito lá na PUC, mas eu flertava sempre com a Famecos. E daí fui convidada pelos meus amigos lá da Famecos a participar de uma seleção, né, de textos que acabaram culminando os melhores textos de 96 nessa coletânea literária, onde eu tive ali o meu primeiro poema publicado. De poemas. Não, ele é misto, assim, é misto, mas eu publiquei o meu primeiro poema. E depois, assim, desse contato, né, com a oficina da Ana Mello, eu participei de várias coletâneas, assim, incentivada por ela, né. Então eu escrevi, a maioria das minhas publicações são de poemas, né. Esse Novos Poemas de Amor aqui é uma publicação nordestina, tá? Esse outro que o Maurício vai mostrar agora também é da Bahia. O pessoal do Nordeste gosta muito de poesia, aprecia muito a poesia. E inclusive durante esse período, assim, eu participei como escritora ativamente, assim, dentro de um site de Maceió, de escritores convidados no Brasil, né? Então a gente escrevia lá uma poesia a cada 15 dias, foi muito, muito interessante. Eu vou dar um destaque para essa publicação do Poemas no ônibus e no trem, isso porque é muito legal. Iniciativa pública, né? Uma iniciativa pública da Prefeitura de Porto Alegre,
no ano de 2012, né, eu me encorajei, mandei um texto. Esse texto, essa poesia que está aí, que ainda circula nos ônibus de Porto Alegre, talvez algum vagão de trem ainda tenha, foi um dos meus poemas mais famosos, assim, teve mais repercussão, que eu fui convidada para dar palestras em escolas a respeito dele. É o poema Impressão, né, que fala do abandono das pessoas que moram na rua. E ele teve assim uma repercussão assim que eu sinceramente não esperava, assim. Esse projeto, eu nem sei como é que anda o Poemas no ônibus e no trem. Esse ano parece que vai ter, assim, eu não estou muito por dentro. Eu dei um destaque porque esse projeto ele é um dos mais populares, um dos mais bem conceituados, sim, né? Sim, tem sempre uma equipe de pessoas que faz a seleção dos poemas, uma equipe bem gabaritada, né? E depois em 2016 eu novamente entrei no Poemas no ônibus e no trem. Sim, aqui tô vendo aqui. Em 2016 com um poeminha adolescente, que é uma brincadeira que eu faço. Esse ainda tá em bastante ônibus, bastante janelas por aí. Ele ainda tá, é um poeminha adolescente que eu escrevi por homenagear meu filho mais velho. O Arthur? Não, o César. O César não o conheço. Arthur é o mais moço. É o mais moço. Esse aqui, Escrever é Normal, foi o resultado do grupo de vocês. Esse aí é um meu queridão. Esse livro, ele nasce dessa experiência da oficina literária com a Ana Mello. E o nosso grupo conseguiu, esse livro é icônico, gente, porque assim, a gente conseguiu que a Casa de Cultura Mário Quintana, que tem como seu patrono, né, o escritor, né, fizesse com o nosso projeto de livro a primeira publicação apoiada pela casa e cujo lançamento foi na casa. Então, até hoje não teve outra. Então, gente, né, a gente tem que fazer isso, né? Promover isso. Eu só vou baixar aqui, tem um retrato aqui que eu acho que está refletindo coisas de quem faz live ao vivo e não usa dublê. Mas eu estou preocupado com a iluminação. Com a iluminação, nós vamos ter que contratar um iluminador. Hollywood me espera, né? Vamos chamar o Márcio. Chamar o Márcio, ele continua ali na live. Ele quer que a gente fale sobre o projeto Sem Palavras. Eu vou falar depois, Márcio, pode deixar. E também Poemas à Flor da Pele. Esse também foi muito legal, fui convidada para participar desse projeto, comemoração, né, de 10 anos do Poemas à Flor da Pele, com alguns poemas, tem até um poeminha em inglês aí, e bem legal. Agora, aqui são revistas, tu participou de revistas revistas, também. Tem essa revista que é famosa aí no meio literário de Porto Alegre, né, nosso quintal. Essa revista, ela também faz um processo seletivo pela internet, né? Ela faz ela convida, né? Deixa aberto, assim, quem quiser mandar poemas, e daí os poemas recebidos são selecionados pela equipe que faz a revista, uma revista independente, né? E eu participei de 3 edições, as 3 que eu mandei poemas. Eu participei, foi bem legal. E chegamos no Poa Tuitada. Eu adorei esse. Isso é muito legal. Eu adorei essa proposta. Normalmente crianças e adolescentes gostam muito quando eu apresento isso, quando eu vou em escola falar, assim, eles gostam muito que eu apresente. O Poa Tuitada foi um projeto da prefeitura que infelizmente não se repetiu e que convidou, né, a gente a mandar poesias ou minicontos, ou enfim, né, do tamanho de um Twitter, né? Através do Twitter a gente tinha que mandar. O tema era Porto Alegre. Se tu me dá a liberdade de ler teu, imagina. De Bárbara Sanco. Quintana, o Majestic foi sua casa. Hoje hospeda livros e cafés. Encontrei um dia, sentado torto, mãos e coração de pano. É interessante, como tu disse, a proposta de ser um tweet, né? De ser... Então, difícil escrever, né? Aqui, no caso, eu fiz um miniconto, são 2 minicontos. Aliás, esse projeto, eu também fiquei muito feliz de participar.
porque de todas as pessoas, né, que foram inscritas, né, eu fui a única escritora selecionada que conseguiu publicar dois minicontos. Foi a única? 2 minicontos. Né? O outro é Laçador. Laçador também fez bastante sucesso. Ele não tá na ordem. Não tá na ordem. Laçador. Não posso mexer nem mãos ou pés. Os olhos não piscam. Mas a pior dor é saber que o laço está para sempre aposentado. Bárbara Sanco. Laçador também fez bastante sucesso o problema da câmera da live é que as pessoas ficam lendo em hebraico, assim, de trás pra frente. Leonardo da Vinci. Mas eu vou dar aqui vou fazer uma pirotecnia com a câmera, porque eu quero mostrar para vocês a quantidade de livros que eu tenho aqui, com a participação da Bárbara Sanco. Vocês viram que eu fui mostrando diversos livros e essas revistas que ela participou também aqui durante a transmissão da live. O que me faz te perguntar uma coisa, Bárbara. Tu que tens essa publicação, Opa! Quem faz live ao vivo sem dublê sempre corre o risco. Tu que tens essa publicação tão diversa, assim, diversas coletâneas, melhor dizendo, e a questão da publicação individual, assim? Sim, pois eu tenho alguns projetos. Que material tu tem? Tenho material, tenho alguns projetos e tá praticamente tudo certo, que a Devoradora de Luas nasce em 2019. Opa! É uma live confidência. É uma live confidência, hein? Depois eu vou vir aqui quando eu estiver no prelo, eu trago aqui para mostrar para vocês o projeto e a gente convida e fala mais disso. Mas vou, assim, dar para vocês já a ideia de que esse livro vai ser um livro de contos, né? Eu vou concorrer com Relatos e Delírios. Não é uma literatura fantástica que eu escrevo, gente. Eu não tenho toda essa capacidade. Não, eu também não. Dizem que eu tenho. Eu não tenho toda essa capacidade. Mas são contos mais intimistas, assim. E a temática dos meus contos, ela não segue, assim, um viés, ou todos femininos, ou todos. Não, eu falo sobre tudo, sabe? Mas é sempre uma pegada meio poética, assim. Né? Os meus textos, eles sempre têm um pouco de poesia. Eu não consigo me desvencilhar completamente da poesia. Né? Então eu sempre tenho uma pegada poética. Sempre vai por esse viés. Então tem aí a Devoradora de Luas, estamos em negociações, aí ela está saindo para 2019 com certeza, tá, gente? Em 2018, dia 3 de dezembro, nós estamos lançando juntos uma coletânea. Estamos lançando juntos. Somos autores que estamos participando. Palavras de Quinta, né? Que já foi falado aqui em outras lives, né? Foi, né? Não foi? Não, estava esperando para falar contigo. Mas eu achei que tinha essa impressão. Não, jamais atropelaria isso, falaria contigo. A gente vai lançar Palavras de Quinta. Então vai ser mais uma coletânea. No dia 3 de dezembro, mais uma coletânea que eu participo. Até sábado, eu fui questionada por um amigo em comum, o Zé. O Zé. Pelo amor de Deus, Zé. É uma piada. Mas tu disse que tu não ia mais participar de coletâneas, Bárbara. Tu vai participar dessa, mais dessas aí, mais do 100 Palavras, que eu já vou falar, gente, tá? O que é isso tudo? E, pois eu tinha realmente me proposto, tá? A não participar mais de coletâneas, para eu poder investir o meu material, o meu tempo e tal, em fazer a minha participação autoral, sozinha, individual e tal. Ok. Mas é que os convites são muito bons, sabe? A parceria é muito boa. Esse ano eu tive convites muito bons, não tive como, daí eu tive que desonrar minha palavra. E daí surge minha participação óbvia, né? Lógico, em Palavras de Quinta, né? Um grupo que eu adoro, né? Que é também um grupo que foi organizado pela nossa amiga escritora Ana Mello, que foi, né, a mediadora desses encontros, né, e que está sendo a organizadora e vai participar também com textos nesse livro.
Fora esse projeto, né, já tem data até de lançamento, que é o dia 3 de dezembro. Agora, dia 20 de outubro, né, eu vou, depois eu vou passar os dados todos aqui. Pode passar. Pro nosso editor de live. Não, a live é nossa. Pra ele divulgar para vocês. Divulgo com prazer. No dia 20 eu vou estar autografando um livro Sem Palavras. O livro Sem Palavras é um projeto da professora doutora da URGS, Sinara Ferreira, e da escritora Fernanda Malvi, que convidaram 20 escritores que elas escolheram, não sei qual o critério que elas utilizaram, né? Acabaram escolhendo também. Coisa boa. Escolheram 20 escritores que tiveram o desafio de escrever 5 contos que tivessem exatamente 100 palavras. E que tentasse, com essas 100 palavras, deixar o leitor sem palavras, quer dizer, tivesse um impacto importante. Instigasse o leitor, de certa forma. A achar o texto, né, impactante. Então não é apenas contar uma história, é criar realmente, né, um clímax, né, numa short story, né, num texto tão pequeno. Um texto pequeno. Né? Mas eu acho interessante essa tua participação em novas coletâneas, porque agora até a gente já puxando para o tema do desafio literário, como tu foi a vencedora da última edição, eu acho interessante que o teu nome continue em evidência. Pois é, isso dá uma certa visibilidade, né? Exatamente. Eu nunca tinha participado, gente, isso que está aqui publicado... Isso que está aqui não, é muito material que ela tem publicado, desde 96, 20 anos antes de eu te conhecer. Não, mas eu não fiquei 20 anos escrevendo, foi em 96, depois eu pulei para 2014, 2012, 2014. Mas assim... Isso que está aqui publicado, tudo são processos seletivos, né, que eu participei. Mas eu nunca tinha participado assim de um processo seletivo que tivesse prêmio, né. E quando eu estava, né, ainda no grupo de quinta, né, que antes de se tornar Palavras de Quinta Livro, né, existia o grupo de quinta, né. Então, quando eu estava ainda no grupo de quinta, os meus colegas me instigaram, vai Google, vai lá. Vai Google. Vai. E eu fui, né, meio com medo assim, mas fui. Mas o desafio literário, como é que ele ocorre? Ele ocorre ao longo de uma semana? Sim. São 5 dias e 5 gêneros, né? Então, a cada dia, a gente já sabe quais são os gêneros, né? Mas a gente não sabe quais são os temas. Então, no primeiro dia, né, foi mini-conto. Esses gêneros, eles são sorteados previamente? Ou também você chega no dia, hoje é conto e o tema é chuva? O regulamento já diz, né, quais os ordem, gêneros, né, só não diz o a tema. Ordem. Só não diz o tema. Então, a gente sabe que no primeiro dia vai ser tal, no segundo dia vai ser tal. Então foi mini-conto, poetrix, poesia, conto e crônica. Aliás, crônica e conto. Conto era o último. Conto era o último. E vocês têm quanto tempo para produzir, assim? Olha, foi 1 hora que nos deram, né? No ano passado, não sei como é que vai ser esse ano, mas deram 1 hora pra gente escrever. E a gente não assina, né, nada, só coloca um número lá e vai pro envelope e tal. E na hora é sorteado um tema. Então podia ser violência, natureza, amor, traição, sei lá, casamento. Então assim, é bem interessante porque tu recebe, né? Tu sabe que tu tem que escrever aquele gênero, mas tu recebe a temática e tu tem um tempo X, né, para escrever. E o legal disso foi que a Patrícia, que é a diretora, né, do Instituto Estadual do Livro, aliás, né, salve a Patrícia, porque ela é uma grande fomentadora da cultura em Porto Alegre. Ela é guerreira, literalmente. Guerreira, literalmente, porque o Instituto Estadual do Livro, gente, se vocês não sabem, ele não tem aporte de verba nenhum. Então, assim, ela no peito e na raça que ela leva aquilo ali com a ajuda de doações e tal, e faz tudo que ela faz.
E é uma loucura que ela faz, gente. Ela é verdade, Essa mulher trabalha que nem sei. Eu até estava lendo agora, quando eu postei aqui na live o link com a inscrição para o desafio literário desse ano, que no período de eleições eles nem estavam divulgando o desafio literário em sites e eles estavam respeitando bastante essa... Eles são muito... Éticos. Éticos. São. A Patrícia é muito ética e dentro de todo esse período conturbado que a gente vive e tal, ela consegue, né, levar o Instituto dentro de um padrão de transparência, lisura, né, sempre enaltecendo a cultura, valorizando o escritor gaúcho, principalmente, né, todos os escritores, mas principalmente o escritor gaúcho. Porque é o Instituto Estadual do Livro, né? Então essa é a missão dela, ela cumpre com louvor. Mas eu estava dizendo, então, daí a gente recebe, né, aquele tema e tem que escrever dentro daquele espaço de tempo. Tem gente que não consegue. Dá bloqueio, dá branco, não consegue escrever, sai, vai embora. Tem gente que sai do tema. Né? É muito comum, né? Nós, os escritores, a gente fala muito isso, né? Que uma das grandes dificuldades quando se dá um tema é tu não fugir do tema. A gente fugir do tema. Gente, o escritor é um bicho estranho, porque tu começa a falar da natureza, termina falando de, sei lá, de guerra. De guerra, sabe? É um negócio que não... Vai pra chuva, vai pra... Tu começa falando em chuva, termina falando em batom. É um negócio assim. Eu nunca falei batom. Eu entendi o que tu quis dizer. Entendeu? Eu entendi. Mas eu acho que a tua alcunha de Google vai muito daquilo que a gente via durante os nossos encontros literários, da tua capacidade de produzir, às vezes, nos espaços mais hostis, assim, porque tu também tem uma facilidade de escrever à mão, tu gosta desse... Gosto. E tu... muitas vezes, assim, independentemente do espaço onde tu estava, tu escrevia. Se tu estava numa consulta, se tu estava talvez no cabeleireiro, esperando para ser atendido no dentista, eu estou viajando, mas enfim, tu tinha uma facilidade muito grande e eu acho que isso também é uma coisa que te favoreceu para esse desafio, porque tu não te importou, porque o desafio literário eu vejo que ele tu sai da tua zona de conforto, tu vai até o espaço da Feira do Livro, é às 7 horas da noite, né? Sim, a Patrícia se inspirou naquele programa de culinária que é Masterchef, que elege um prato por dia, sim, né, para as pessoas fazerem e tal. Pois é, ela se inspirou nisso, ela teve uma pessoa que ajudou ela nessa inspiração, agora não estou me recordando quem, perdoem, eu sei que teve uma outra pessoa que ajudou, mas ela se inspirou nisso, né? E daí resolveu fazer, né? Primeiro a entrada, que seria o mini conto, né? Daí depois o Poetrix, né? Com um antipasto, sei lá. E depois deixando o prato principal pro final, que é o conto, né? Então, foi assim que ela fez, teve essa ideia de fazer, né? Constituir esse desafio. E isso que o Maurício está falando, desse meu apelido de Google, de eu escrever em qualquer lugar, foi assim, gente, apesar de eu não trabalhar com isso, né, nos meus empregos formais, eu sempre escrevi. E eu tinha que escrever com o chefe do meu lado, me olhando, eu tinha que escrever com, né, o pessoal ali na minha volta, com barulho, com obra do lado, sabe? Não tinha muito lugar. Não, tu não tinha esse luxo de citar um lugar. A quietude de sentar, ir pra Gramado, me hospedar numa choupana lá, numa cabana, e ficar ouvindo os passarinhos de manhã, e dizer, agora eu vou escrever. Não tinha. Tô imaginando os passarinhos. Eu tive que trabalhar, assim, e escrever todas as minhas coisas, assim, no meio da vida cotidiana. E eu aprendi a fazer isso, eu desenvolvi essa técnica. Então é uma coisa que qualquer um pode aprender, eu não nasci sabendo isso. Eu fui exercitando, então eu acredito muito nisso. Que no exercício, no esforço, a gente vai moldando, né, a nossa capacidade. E eu fui fazendo isso, Maurício. Então, com o tempo, eu adquiri essa capacidade. Então, quando
eu fui conhecer o grupo de quinta. A Ana Mello me fez um convite, Bárbara, vai lá assistir um encontro, degustação e tal. E eu toda empolgada, né? Ai, que legal. E daí ela disse, leva alguma coisa tua. E eu, tá, mas eu saí, assim, onde eu tava, eu fui direto pra lá, não passei em casa, não peguei livro, não peguei nada, né? Podia ter pego, né, alguma dessas aqui. Sim, teria muito material pra levar. Não peguei nada. E eu tenho gente em casa, caixas e caixas e caixas de coisas escritas, vocês não têm ideia. Aí eu cheguei lá e eu disse, esqueci, né? O que eu vou fazer? Vou escrever agora, né? Aí peguei a minha agenda, que nem era a velha agenda do ano. Peguei a minha agenda e escrevi. Tu falou no ensaio que tu é uma colecionadora de agendas. Mas eu não tinha na bolsa. Eu peguei a agenda da minha agenda mesmo. Uhum. E escrevi lá, Livrocinato. Escrevi esse título. E eu digo, gostei disso. Fiquei pensando, o que eu vou escrever, Eu vou inventar uma palavra, eu vou escrever sobre essa palavra. E aí eu escrevi a palavra livrocinato e escrevi um conto de um cara que manda a empregada embora porque ela botou no lixo um livro dele. E ele considerou isso um livrocinato, não perdoou, eu não sei o quê. E daí eu cheguei... É o conto que prende a gente pelo título. Mas a história, o enredo também... Foi muito legal, assim, porque daí eu cheguei lá e daí disse, Bárbara, trouxe alguma coisa? Eu escrevi, eu estava esperando vocês, porque eu cheguei mais cedo que eles. Estava esperando vocês e escrevi. Disse, não, escreveu aqui. Ninguém acreditava em mim. E daí, eles ficaram pensando assim, deve ser uma porcaria, né, que ela escreveu. Mas eu não sei se era porcaria ou não, gente, mas eles gostaram, me elogiaram. Não, mas é por isso que tem um ficou legal. Né? Eu até gostei da história, talvez entre no nosso livro, tá lá pro tá ainda no prelo, tá? Pro nosso editor, Marcelo, para provar. E quem sabe, se entrar pro livro, vocês vão poder ler essa história que nasceu assim mesmo, na recepção do grupo de quinta. As pessoas já estão curiosas pelo título. Mas tem outros, assim, que o pessoal gosta também, que são os contos morfinados. Fiquei famosa com o tal dos contos morfinados. Contos morfinados, tá ótimo. Os contos morfinados, que o Zé que deu essa alcunha, né? O Zé? O Zé batizou os contos de contos morfinados, porque eu tinha que... É uma piada, né? Não, é verdade, ele deu mesmo. Não. Parabéns, Zé. E eu tinha que ir pro hospital, assim, né, várias vezes e tal, e fazer lá algumas intervenções, eu tinha que tomar morfina. E daí eu aproveitava essas situações, porque como eu escrevo em qualquer lugar mesmo, né? Eu pegava e escrevia, mas daí eu escrevia no celular, não tinha como escrever com a mão, agenda e tal. Mas eu ficava com o celular no quarto do hospital, daí eu escrevia e mandava no grupo, no nosso grupo. Eu escrevia lá e daí eu mandava, e daí disse, base de morfina, a Bárbara tá escrevendo essas barbaridades, a base de morfina aí. E daí, virou na verdade, virou um ritual. Virou um ritual, toda vez que eu internava, eu tinha que mandar uma coisa. Tinha que mandar uma foto que estava internado. Não, eu tô aqui mesmo. E daí eu mandava lá, e daí acabou que virou os contos morfinados. Que daí, fantástico. E daí, quem sabe, um dia vira livro. Tal, não, o título é fantástico. Né? O título é fantástico. Mas só para dar uma citada... Eles são meio fantásticos, esses contos, porque são bem fora da casa. Assim. Mas tu permeia bem na literatura fantástica. Eu não sei, eu vou te mandar para ser o meu primeiro leitor, Maurício. Vai ser um prazer, mas tu também é praticamente uma das minhas primeiras leitoras também. Então, eu tenho que dar uma citada aqui na Adriana Stein, que está nos acompanhando, mandou uma mensagem, ela está em aula... matou um pouco da aula para nos mandar essa mensagem. Mas olha, que sapeca! O Tônio Caetano também. Beijo, Tônio! Um beijo, Tônio. Ele continua com a Ana Mello, né? Na segunda? Na segunda-feira. O grupo de quinta passou. O nosso grupo de quinta, ele teve, né, o seu ciclo encerrado. Né? Mas a Ana abriu um outro grupo, né, para oportunizar esse momento e a sabedoria dela para outras pessoas nas segundas-feiras lá na Metamorfose, né? Mas algumas das pessoas são tão apaixonadas que ainda continuam, né, frequentando esse espaço com ela lá na Metamorfose. Aliás, um salve à Metamorfose, né? A editora Metamorfose, que nos acolheu também, né? Marcelo Spaldi, nosso editor, muito obrigada. Editor.
Temos que fazer os créditos aqui. Temos que fazer os créditos, claro. Os comerciais do Live Literatura. Comerciais do Live Literatura, Momento Marketing. Momento Marketing, sim, claro. Um judeu fazendo live, como é que não vai ter um marketing? Não, mas o Marcelo tem muita paciência conosco, né? Nós somos um grupo bem disciplinado. A gente também tem paciência com ele, né? Vamos colocar assim, não vamos rebaixar assim. Mas eu queria fazer uma pergunta. Diga. Porque o desafio literário, ele consiste, como eu estava dizendo, nessa questão de tu sair da tua zona de conforto. E era muito interessante porque a gente acompanhou praticamente todos os teus momentos ao longo do desafio e tu comentava às vezes, eu tô no ônibus, tô com medo de perder o horário. Sim. E a questão da preparação, porque tu me falou agora que previamente vocês sabiam dos gêneros que vocês usariam durante os dias. Mas assim, na véspera de cada, por exemplo, assim, amanhã vai ser mini conto, eu vou ler e vou escrever alguma coisa com mini conto. Tu te preparava assim, ou tu procurava ficar relaxada? Tem uma história interessante para contar sobre isso, Maurício. Opa! Tem. Revelações. Revelações, eu nunca contei para ninguém. Live revelação. Assim, eu não me preparei para nenhum gênero a não ser pro Poetrix. Gente, eu nunca tinha escrito Poetrix na minha vida. Nunca antes do desafio? Nunca tinha escrito. Meu primeiro Poetrix foi no desafio. Eu nunca tinha escrito. E foi muito interessante, porque foi assim, ó. Eu achava muito bonito, porque a Ana Mello, né, essa nossa mestra... Nossa mestra? Ela é representante do movimento Poetrix aqui no Rio Grande do Sul. Né? Ela coordenadora do movimento aqui. Ela, inclusive, lançou um livro de desafios de Poetrix. Há pouquíssimo tempo ela lançou um livro com o nosso amigo, no meu M maiúsculo, Mário Ubrit. Beijo, Mário. Eu sou o M minúsculo. Dos MMs. E junto, né, os dois fizeram um livro de desafio Poetrix. Então, um lançava um título, né? Escrevia o Poetrix e o outro tinha que responder, como se fosse mesmo um repente, assim. Respondeu o Poetrix do primeiro que havia lançado. Engraçado. Foi bem interessante esse livro. Engraçado muito bom. Como essa proposta de desafios ela gera coisas interessantes. Gera, porque o escritor ele gosta de ser instigado. Exatamente. Né? Ele gosta de ser instigado. Eu acho que se a pessoa ela tem uma aversão a desafios, ela não deve seguir na escrita. Não deve, porque a gente é instigado o tempo todo, assim, instigado pela vida, né, que às vezes nos impele a escrever alguma coisa, mas instigado também pelos nossos pares, né, que promovem esses projetos e que geram normalmente um produto final muito bom. Esse livro Desafio Literário é excelente. E, bom, então eu nunca tinha escrito, né, voltando à minha história, nunca tinha escrito. O que eu fiz? Recorri à mestra, né, digo, mestra, pelo amor de Deus, eu preciso escrever lá no desafio literário. O que eu faço antes? Daí ela me disse, leia a bula. Por quê? Por quê? Porque o Poetrix, ele tem uma bula, ele tem uma receita, né? E eu tinha um livro dela, que ela já tinha me dado de Poetrix, né? E eu fui atrás da bula, porque no final do livro tinha a bula. Eu fui ler a bula e fiquei em casa treinando, né? Aí eu pegava os títulos do livro dela e eu ficava treinando. E esse eu fiquei treinando. Eu fiquei em casa treinando. Não, eu botei fora depois, porque eu achei tudo que eu tinha escrito, já achei ruim. Mas botei tudo fora. Usou como treino mesmo. Usei como treino mesmo, assim. Depois botei fora. Mas e fui, né? Na cara e na coragem. Bom, pelo menos tecnicamente eu vou fazer o correto, né? Não vou passar de 3 linhas, eu vou usar título, né? Eu vou tentar rimar, não é uma obrigatoriedade, né? Mas eu vou tentar rimar a primeira linha com a última, e daí depois eu peguei o jeito. Depois eu vou contar pra vocês. Um segredinho. Com os segredos da bula. Aí, e contar o número de sílabas, né? Não pode, né, ser um número muito grande de sílabas, né? Dentro dessas 3 linhas. O título pode ser compridão, mas eu não sou adepta. Normalmente é uma palavrinha só que eu uso. E que eu uso, viram só? Já tô contando já o que vai acontecer depois. Já tá contando. E daí fiz um Poetrix dentro da técnica e que até ficou bem bonitinho no final. E isso me despertou, né, a vontade de escrever Poetrix, que eu gostei do negócio.
Gostei, fui mordida pela mosca azul. E, e daí eu fiz uma proposta para esse nosso amigo em comum, que também era meu colega lá no grupo de quinta, que é o Zé, de dizer, vamos fazer um desafio tipo esse da Ana e do Mário, né? Vamos fazer um livro assim e tal. Ele topou. Aí depois, lá, quando nós já estávamos escrevendo alguns, a Cláudia, né? Salve, Cláudia! Salve, Cláudia! Não apareceu ainda na transmissão a carinha dela. Acho que ela vai curtir depois. Deve estar dando aula, alguma coisa assim, que essa mulher não para. A Cláudia resolveu, Cláudia Lobato, né? Já tem nome de escritora, ela já tem. O nome é bonito. A melhor coisa que ela tem é o nome de escritora. Eu tô brincando, Cláudia, tô brincando. A Cláudia, né, manifestou a vontade de participar, né, desse nosso projeto. E aquilo que ia ser um duo, né? Já tinha até nome, o livro. Sobre tudo. isso tu não pode falar, porque eu pretendo fazer uma live com vocês três quando certo. Não posso nem dizer o nome. Não dá spoiler, não dá spoiler. Tá bom. Não dá spoiler. Aí a Cláudia entrou no nosso projeto, tomou uma outra conotação. Tá? Que a gente conta numa outra live. Cenas tá do próximo bom? capítulo. Aí, mas já tá pronto, né? O nosso livro, nosso projeto, esse que eu não posso dizer o nome. Já está pronto e a gente vai lançar em 2019, né? Porque graças a Deus já tem muito lançamento esse ano. Vai ficar e daí nós vamos deixar para o ano que vem. Mas por falar esse projeto que o livro já está pronto, a gente só vai entregar pro Marcelo Spalding para ele fazer o trabalho editorial. Mas por falar em futuro, tu pretende, porque assim, relembrando que o desafio literário ele ocorre do dia 8 de novembro ao dia 12 de novembro, eu já vou estar aqui, minha volta, já vou ter voltado à lua de mel. Mas ele ocorre do dia 8 de novembro a 12 de novembro. Me diz uma coisa, Bárbara, tu pretende tentar defender o teu título? Olha, defender o título não sei, mas eu vou me inscrever. Minha ficha já está pronta, eu vou levar essa semana ainda lá no IEL. Então já está preparada para defender o título. Defender o cinturão? Defender o cinturão, claro. Foi assim, uma coisa que eu queria contar do desafio é que como eu nunca tinha participado assim de um processo seletivo com premiação e tal, eu fui, né, morrendo de medo, insegura e tal, mas fui, né, porque eu pego e vou com medo mesmo, azar. E durante, porque ele era eliminatório, né, a cada texto que a gente escrevia, eles avaliavam e saía lá meia dúzia de gente, né. E eu fui ficando, e fiquei entre as 10 pessoas escolhidas no final. E daí, só que a gente foi convidado para a premiação, que foi dentro dos eventos da Feira do Livro, né? Sem saber quem tinha ganho. Então estavam lá os 10 últimos, né? Como é que era a situação da eliminação? A pessoa tem que... assim, começou com quantas pessoas, mais ou menos? Te lembra? Acho que tinha 20 e tantas pessoas. 20 e poucas pessoas. No primeiro dia todos participam, depois no segundo dia, lá no evento que tu descobre daí, que foi eliminado? Na frente, antes de entrar para a sala, né, onde a gente... Porque é uma sala com mesas, a gente fez lá no Centro Cultural Érico Veríssimo, ali na Andradas. Então a gente foi instalado numa sala com mesas redondas, assim, cabia 4 pessoas mais ou menos em cada mesa, mesas grandes, né? Bastante espaço, assim, pra gente ficar bem acomodado. E antes de entrar nessa sala, fica tipo um pequeno quadro, né? Escrito quem foi selecionado. Então a pessoa, ela corre o risco de chegar lá mas não vai entrar na sala, não vai entrar na sala. Daí vai ver, o seu nome não tá ali, então daí não foi classificado. Vai chorar lá no Memorial do Mário. Aí chora lá, chora na Feira do Livro, daí já compra um livro. Já compra um livro, autoajuda. Né, daí já compra, daí para de chorar, daí, né, já melhora. Mas enfim, daí... foram ficando, né? E por dia são eliminados quantos, assim? Eu não sei te dizer, assim. Eu sei que no último dia, tu estava concorrendo com quantas pessoas?
Ah, poucas. Pouca. Eu já tinha pouco mais de 10. Eu acho que devia ter umas 12, 13 no máximo. E daí no conto foram eliminadas, né? E a tua confiança, porque é um processo que vai, à medida que tu vai vendo as pessoas ficando para trás, tu vai te sentindo mais... Ah, sim e não, né? Porque o primeiro dia, que foi mini conto, eu tava bem confiante. Mas no segundo dia, que era Poetrix... Ah, já foi de Eu cara. já fiquei assim meio... Será? Eu sabia que eu não tinha errado a técnica, né? Mas... Aí no terceiro... Daí fiquei. No terceiro dia, que foi poesia livre, assim, né? Gente, poesia é o meu forte. É o que eu mais escrevi na vida. Foi poesia. E eu... Não me saía nada. Não me saía... Sabe o que é assim? Deu branco total. Fiquei nervoso. O Google ficou em branco. E eu não conseguia. Aí eu fiquei assim, acho que uns 15 minutos pensando, o que eu vou escrever? Aí escrevi uma poesia. Escrevi longa até. Não gostei. Botei fora. Peguei e escrevi outra. Escrevi 2 poesias naquele dia. Escrevi outra e daí também não fiquei muito satisfeita, porque o tema era ecologia. Ai, meu Deus do céu. E eu não conseguia escrever uma poesia sobre ecologia, eu não tenho um lado assim... Muito ecológico. E daí eu acho, sei lá, não, né? Eu gosto transformar... de bicho, eu gosto de planta, gente, não é nada a ver isso, tá? Sim, mas... mas não seria o teu gênero predominante para escrever uma poesia. Não, porque eu sou romântica, assim, minhas poesias têm sempre um flerte, assim... É verdade. Romântico e tal. E daí, aquilo não vinha nada, mas eu escrevi, tá? Ficou passável. Mas daí eu fiquei falando, assim, depois, né? Porque daí eu ia pro grupo depois, né? E falava, né? Com o pessoal e dizia, gente, acho que dancei. Fiz uma poesia que era uma porcaria. Acho que não deu certo. Aí, não, capaz, eles me dando força. E eu achando que, né? Não. São meus amigos. São meus amigos. Aí no outro dia, no outro dia era crônica. E crônica eu sou péssima. Aí foi, né? Pra crônica. Escrevi uma crônica, mas... sei lá, que nem a minha cara, assim, horrorosa. Que horror que ela disse isso. Não faz isso. Não faz. Horrível a crônica. Eu achei, né? Mas passou. Aí eu digo, bom, passo. Daí eu fiquei mais grandona, assim, né? Porque conto eu me garanto, né? Escrever direitinho. Eu digo, bom, vou pelo menos ficar entre os últimos sobreviventes ali, né? Aí tá, daí conto, realmente, eu escrevi direitinho. E meu conto, graças a Deus, foi muito elogiado, né? Eu fiquei sabendo depois, né, de como é que a gente diz? Fonte segura, né? Fonte segura. que as pessoas que leram, né, os selecionadores lá, choraram e tal, se emocionaram com o meu conto. Isso deixa a gente muito feliz. Não que deixar as pessoas tristes, a gente feliz. Mas não é isso. Depende. Mas é que o escritor, quando ele escreve para causar aquele sentimento, e ele consegue, eu escrevi um conto triste, né? Então quer dizer que eu atingi o meu objetivo, né? Eu escrevi um conto triste, as pessoas acharam triste, né? Porque brabo é escrever uma coisa triste, só começar a rir, né? Então deu tudo certo, eu fiquei bem feliz, assim. Então eu já estava feliz de estar entre os 10, né? Mas daí deixa eu contar da cerimônia, que isso que eu queria contar. Aí cheguei lá, né? Eu e o Arthur, né? Meu filho mais moço. Aí chegamos, né, na sala e tal, daí começou a chegar as autoridades, né? A Jacira Fagundes, que vai fazer uma live comigo em breve. A Patrícia, que foi patrona da Feira do Livro ano passado, a Valesca de Assis, né? Então tava lá, tinha um pessoal de peso, tinha outras pessoas agora, mas tô nervosa, não consigo lembrar o nome. Nervosa por quê, Bárbara? Por causa da minha presença? Não, assim? Porque participar da live literatura, né, é um negócio que deixa nervoso. Aí... É verdade, eu participo toda semana também é tenso, assim.
E, então, eu fiquei assim, ai, que legal, né? Essas pessoas importantes e tal, né? E daí tá o auditório cheio, né? Todo mundo lá. Aí chamaram o terceiro colocado. Eles fizeram assim, eles liam um texto da pessoa pra pessoa se autoacusar. Se acusar. Então, chamaram o terceiro colocado. Aí não era um texto meu. Daí eu digo, Arthur, acho que não vai dar. Porque eu tava achando que a minha poesia, a minha crônica eram tão chinfrim que eu ia ganhar o terceiro colocado, se eu ganhasse alguma coisa. Se tu subisse no pódio, se imaginava no terceiro. Eu estava achando, né? Aí... O que já seria muita coisa. Sim, pra mim, né? Nunca tinha ganho nada. Eu achei o máximo, né? Eu tava esperando o terceiro lugar. Como nunca ganhou nada, eu ganhei minha amizade. Vocês viram? Piada boa. Não, essa eu conquistei. É verdade. Viu? É o Google. E daí, terminou aquele momento ali, eu digo, não deu, né, Arthur? Aí o Arthur disse, não, mãe, fica tranquila, né, e tal. Aí chamaram o segundo colocado, né, falaram e tal. E o segundo colocado era uma pessoa muito gabaritada, que tinha sentado na mesa comigo durante todos os dias do desafio, e eu admirei o cara, assim, porque ele, nossa, era um cabedal de saber. Ele só podia escrever muito bem. E eu digo, mas se ele tirou o segundo lugar, me ferrei, né, com certeza não ganhei nada. Aí ele pegou e foi lá, bem faceiro e tal, não sei o quê. Daí eu já comecei a chorar, né? Eu digo, Arthur, não deu dessa vez, não sei o quê. Não, mas não chora, fica triste. Não, pois é, né? Eu queria tanto ganhar alguma coisa. Não deu. Aí começaram a ler o meu conto. Gente, que nervoso que deu. Deu mais nervoso do que fazer live literatura. Eu já tava chorando, daí eu desmanchei, né, chorando. Nossa, foi muita emoção, muita mesmo, assim. Daí, todo mundo batendo palma, e a gente saía ali do meio do público, ir lá na frente, receber o prêmio, né? Qual era o prêmio? Foi um carro? Um carro! Carro! Um HB20. Não, foi um troféu, né, do Instituto Estadual do Livro. E eu ganhei também alguns livros de presente, mas um troféu muito bonito, né, de primeiro lugar, lindíssimo, que tá na casa dos meus pais, dei de presente para eles. E eu fiquei assim, nossa, primeiro lugar, né? Não precisava ter nada de valor. O fato de ter ganho o primeiro lugar, de ter sido escolhida dentre pessoas tão capacitadas, né? A pessoa que foi considerada por aquelas pessoas que estavam selecionando ali, que também eram pessoas que eu tinha em alta conta, tenho em alta conta, elas escolherem o meu trabalho como o melhor trabalho, o melhor conjunto de trabalhos daquele desafio, nossa, foi uma alegria assim insuperável. Realmente recebeu um grande destaque. Mas eu te pergunto uma coisa, como tu disse, tu não estava esperando ser condecorada, mas eu também acredito que tu estava feliz assim de, digamos assim, acontece, tu tá participando, tu ganha ou tu não ganha. Sim. Se tu não tivesse ficado entre os 3 primeiros colocados, já só a experiência já te motivaria até agora a participar. Não, eu digo para todas as pessoas que nunca participaram ou que já participaram e não ganharam, que tentem, gente. Tentem, participem de concursos. Mesmo a gente não ganhando, é uma experiência muito boa, a gente sempre aprende. Porque se tu não ganha, não quer dizer que teu trabalho não é bom. Não necessariamente. Eu não estou querendo aqui tirar o valor das pessoas que selecionam os trabalhos, mas a gente sabe que nem toda banca, né, selecionadora é tão feliz em ter entre os seus membros pessoas assim muito capacitadas, porque às vezes os concursos têm alguns patrocínios e daí pessoas que às vezes não são do mundo da literatura estão ali selecionando também, então tem essas coisas critérios existem, subjetivos que a gente não domina. E também mesmo sendo, né, às vezes pessoas capacitadas,
a arte, né, ela é para avaliar a arte é uma questão subjetiva, né? Então aquilo que é bonito para mim pode não ser bonito para outra pessoa, né? Então às vezes tu escreve dentro da técnica. A Letícia me diz isso mas toda hora. Mas a gente não dá assim, empatia, né? A Letícia me diz isso toda hora, minha noiva, quando eu pergunto, mas por que tu gosta de mim e tal? Não, mas o que é bonito para ti pode não ser bonito para mim. Mais ou menos isso que ela diz, hein? Tinha que dizer alguma coisa. É bobagem, né? Lá vinha uma bobaginha. Mas eu... é isso, gente. Assim, então não fiquem tristes se vocês não foram classificados, não passaram algum concurso. Tentem de novo. Eu acho que a melhor Eu participei de outros que eu não fui brindada com nada. Por exemplo, tem um concurso, eu vou dizer aqui para vocês, que eu quero muito ganhar um dia, que é o concurso Barco a Vapor, porque eu também escrevo para crianças e adolescentes. E... E esse é um concurso, né, de livros infantis, né, é um concurso nacional, ele é muito concorrido, e eu já me inscrevi 2 vezes e não fui selecionada, mas nem por isso eu vou deixar de participar. Quando estiver de novo, eu quero me inscrever de novo e estou preparando material para isso e acho que a gente tem que tentar. Sim, sempre. Eu acho que o desafio literário ele já vale como um ótimo exercício, não é? Mas o interessante, tu te lembra quantas edições, essa edição de 2018, há quantos anos existe o desafio literário? Essa é a 2ª edição. Ele começou no ano passado. Ah, tá. Ele começou no ano passado. Eu achei que era a 3ª. Eu tô achando que ele começou... É a primeira, foi ano passado, agora esse ano. E eu espero então, tu é a única vencedora no mundo do desafio literário. Por enquanto, eu sou... Não, mas vai defender o título. Eu sou a única vencedora no universo do desafio literário do IEL. Mas tu já percebeu, assim, tu falou da tua trajetória, assim, quando em 2014, quando tu começou a levar a escrita de uma maneira mais profissional, digamos. Sério. Em menos de 3 anos tu ganha um destaque como esse da... Na verdade é que eu criei coragem de participar, né, gente? Porque assim, eu não tinha essa coragem. Tu reforça a ideia de que, na verdade, pra gente escrever e ter um reconhecimento, a gente tem que dar as caras. Porque eu dizia isso no grupo, né? Porque assim, ó, num grupo de literatura... estilo esse nosso de oficina, o que acontece? Acaba se criando uma grande intimidade entre os participantes. Por que essa intimidade? Porque apesar da gente não saber nada da vida um do outro. Eu sei porque tudo lá... Não, mas agora porque nós somos amigos. Mas antes. Por quê? Porque, na verdade, o ato de escrever é um desnudar-se. E quando a gente escreve, leva nossos textos e os defende e conversa sobre eles, o que acaba acontecendo? A gente acaba mostrando, né, muito do nosso mundo interior para o outro. E ali ao vivo, coisa que não vai acontecer com o nosso leitor quando ele lê lá o nosso livro, porque ele não vai nem saber que cara a gente tem. Mas ali, naquele momento, a gente defende o nosso texto, né? E a gente é criticado, e, né, o texto, né, é criticado, e a gente tem esse burilamento, e isso vai trazendo uma intimidade. Por isso que esses grupos é bom que eles têm um começo e um fim, tem um ciclo que fecha, né? Porque chega um momento assim que a gente não tem mais coragem de dizer, de criticar, tanto quando a gente criticava antes o texto do colega, porque ele virou nosso amigo. A gente fica com vício. Mas é aquilo que a gente falou então, sobre do escritor estar sempre buscando desafios, né? Ele tem que ser instigado. Eu acho que a gente... Até a gente já conversou sobre essa questão de bloqueio literário. Eu acho que muitas vezes a gente tem que lutar contra situações que forneçam esse bloqueio. E outra coisa, assim, ó, o que acabei desenvolvendo ao longo desse tempo também. Como eu passei por todo esse processo, comecei a encarar de forma mais profissional, assim como o Maurício falou, a partir de 2014, com o grupo da Ana, né? Foi um pouquinho antes, né? O livro foi publicado em 2014. O grupo começou em 2012, né? Então, a partir de 2012. Que foi quando eu me inscrevi no projeto Poemas do Ônibus e no Trem, incentivada por ela. Então, assim, quando começa isso,
né? Começou assim por motivo terapêutico, como eu falei para vocês antes. Isso me instigou também, depois que eu terminei a oficina com ela e tal, a passar essa minha experiência para outras pessoas. Então eu criei 3 oficinas, mini oficinas, né, de poucos encontros, assim, e que eu ministrei durante algum tempo, né. Hoje eu não estou fazendo isso, mas pretendo voltar a fazer no futuro. Uma delas eu até quase participei por detalhe, eu não estava em Porto Alegre, mas era psicanálise, Não, era a importância, né, da escrita, né, na terapêutica, né, no modo terapêutico, assim, né, como um profissional de uma área médica, como um psiquiatra, ou da área da psicologia, né, pode utilizar a escrita para transformar isso num processo de terapia prazerosa, né? Então, eu convidei uma amiga minha, psicóloga, que escreve também, para participar comigo, e a gente orquestrou, né, uma oficina que falava sobre isso. Foi muito legal. Lá eu contava a minha experiência, né, com detalhes, como é que foi todo esse processo, né, e ela falava da importância disso, né, e a gente também abordou outras coisas importantes, como o nosso cérebro, né, funciona melhor a partir do momento em que tu utiliza ele de forma criativa, né? Então, o estímulo da criatividade através da arte, né, nos traz saúde mental, né? Essa é uma das defesas, assim, que a gente levava para as pessoas. Porque existe todo um manancial de arte-terapia aí, né, dentro dos consultórios e clínicas, né? E isso já está bem constituído, assim, as pessoas fazem arte-terapia, tá? Mas escrever não é muito explorado. E como eu tive um retorno, né, muito positivo com isso, né, eu quis levar essa experiência para outras pessoas. Foi bastante legal, assim, quero voltar a fazer isso. É isso que eu ia perguntar. E depois tive uma de bloqueio. É verdade, bloqueio. Que eu falo sobre os bloqueios, os brancos, né, o que fazer, como sair deles. Essa é uma atividade que te atrai, assim, dar uma oficina, ministrar, é uma coisa que te atrai, preparar o conteúdo? Bom, dá pra ver, né, que eu gosto de falar, né? Não. É que tu é o Google, tu vai buscando, assim, é o YouTube. Eu gosto de falar. Então... Não, mas não te critique por isso. Não, eu até nem ia adiantar, né, porque eu não consigo parar. Eu adoro falar, eu adoro ensinar, né, foi essa uma das razões, assim, que eu busquei a licenciatura, né, e eu dou aula particular, assim, hoje em dia, e eu tenho muito prazer em fazer isso, né, eu gosto de passar conhecimento, né, e gosto de aprender também, muito, tô sempre lendo, sou uma estudiosa de psicologia desde que eu tinha 19 anos, eu continuo lendo muito, né, literatura, mas eu gosto também de livros técnicos dentro da área da sociologia, da filosofia e tal. Sou uma humanista, né? Estou apaixonada pela... Tu é uma leitora voraz, tu não lê só ficção, tu lê livros técnicos. Leio bastante livros técnicos e incrível, porque eles me ajudam muito na constituição dos meus personagens. Ah, com certeza. Os livros que eu leio de psicologia me ajudam bastante para construir personagens mais robustos, assim. Uhum. Porque quando a gente monta um esqueleto de um personagem, a gente tem que imaginar que ele é vivo, né? Eu não posso não contar para o leitor as características físicas daquela personagem, mas para mim ela tem que existir, né? Então, quando eu tem uma novela juvenil que eu estou escrevendo, que chama-se Águas em Pedro. E quando eu fui construir o Pedro, que é o protagonista da minha história,
Nossa, eu li horrores de coisas, porque eu queria... Ele é um adolescente que está entrando na vida adulta, então eu queria que ele fosse verossímil. E o Maurício sabe o quanto é importante que o personagem tenha verossimilhança. É somente ele tendo essa característica que ele vai despertar, né, um eco de realidade lá no leitor, e o leitor vai poder ter empatia com ele e daí fazer com que ele se apaixone pela história, né? E a gente sabe, tem vários autores, né? Eu gosto muito do Joseph Campbell, que ele escreve a saga do herói, como é que, né, que a gente tem que fazer. O Caio Ritter deu um curso sobre isso há um tempo atrás. Eu acho que sim. Né? Se não me engano, foi ele que deu esse curso. E a gente sabe que existem assim algumas fórmulas, né, para dar um norte para o escritor, né, não ficar tão perdido nessa questão de construir personagem. Mas existem cursos na Metamorfose, tem cursos a respeito disso. Se não me engano, a Bruna, né? Vai ministrar um agora, eu né? Acho que sim. De personagens infantis, né? Eu acho que sim. Construção de personagens infantis. E, então, sim, tem muita gente capacitada aqui em Porto Alegre que ensina muito bem na construção de personagens, né? Eu tenho uma outra pessoa que foi muito importante para mim dentro dessa seara da escrita infanto-juvenil, que é o professor Celso Sisto, que também ministra cursos ainda no Labirinto de Papel, que é o ateliê dele, né? E ele é uma pessoa extremamente capacitada, escritor de mais de 100 livros, né? E que ele ensina também muito, né, esses passos de como escrever com personagens mais interessantes, que despertem, né, esse interesse no leitor. Mas sim, a gente precisa buscar outras fontes, né? Não basta só buscar esses roteiros, digamos assim, e essas pessoas altamente capacitadas. É preciso que o escritor busque encher-se. Eu falo muito do transbordar, né, que a escrita transborda, encher-se de informação. Então eu busco muito dentro da área da psicologia. Dentro disso tudo que tu está comentando, eu sei que pode parecer uma pergunta um pouco cruel, porque tu vai participar de novo esse ano do Desafio Literário. Não, sem problema. Mas se tu não fosse participar por algum critério, a pessoa que venceu no ano passado, nesse ano não pode participar, ou por algum outro motivo tu não fosse participar, e tu soubesse de uma pessoa que vai participar, o que tu teria, assim, com poucas palavras, que tu diria, olha, faça isso, 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 o que tu recomendaria para uma pessoa que quer participar do Desafio Literário e tem essa pretensão? Olha, eu diria assim, ó, primeira coisa que a pessoa tem que dominar é a técnica, gente, tá? Então, assim, vocês já sabem, ali tá no regulamento, quais são os gêneros que vão necessariamente, né, ser exigidos. Então, vocês têm que dominar a técnica de cada um deles, né? Então, assim, miniconto não é poesia, né? Miniconto não é textão, né? Tem um número X de linhas que eles vão dar ali para vocês escreverem, né? Poetrix tem a bula, né? Depois eu posso até passar para o Maurício a bula e a gente disponibilizar para vocês, se vocês quiserem. Ou se vocês colocarem no Google, não em mim, no Google de verdade. Se vocês colocarem bula Poetrix, vocês vão encontrar, né? Então, assim, entrem em intimidade com a bula, aprendam a técnica do Poetrix, né? A poesia livre, então poesia não é prosa, né? Então, o que é poesia? Então, ali, atentem a isso, né? E a crônica e o conto, que é a minha maior dificuldade, né? Porque eu tenho uma tendência muito grande de transformar minha crônica num conto. Mas existem características específicas da crônica que não estão no conto, né? Então, assim, primeiro domine a técnica, tá? Em segundo lugar, fique calmo. É o mais difícil, tá? Porque a gente está sendo testado, porque tem outras pessoas ali nos olhando, né? Enfim.
Mas ficar calmo vai possibilitar com que tu tenha mais possibilidade de despertamento da tua criatividade. Quando cola as plaquinhas, que a gente fica nervoso, a criatividade vai por água abaixo e a gente não consegue demonstrar todo o nosso talento. Então, assim, ficar calmo é importante. Então, assim, não dá pra gente ficar discorrendo aqui sobre como ficar calmo. Até porque cada pessoa tem lá, né, o seu jeitinho de buscar essa tranquilidade e tal. Tem gente que medita, tem gente que, sei lá... E tem gente que nunca alcança essa calma. Tem gente que nunca fica calmo, né? Mas, enfim, ficar calmo, né? Pelo menos ter a mente serena o suficiente para que se consiga acessar, né, a sua criatividade. Isso é importante, né? E em terceiro lugar, eu diria, vá com a mente aberta para os temas. Porque como pode os temas vão ser sorteados na hora e podem ser escolhidos qualquer coisa, tipo ecologia. Então, assim, vocês têm que ficar abertos, né? Porque tem gente que só escreve um determinado tema ou só escreve um determinado gênero, né? Então, eu sempre gosto de citar, quando eu falo disso, eu gosto de citar o Mário. Porque o Mário Ulrich, nosso colega, né, grande escritor, grande poeta, porque o Mário, ele entrou para a oficina conosco como poeta, mas com um espírito abertíssimo a aprender outros gêneros. Saiu da zona de conforto. E saiu literalmente da zona de conforto com os 2 pés. Ele foi assim de corpo e alma, se lançou mesmo, né, correndo o risco de não começar bem, não escrever bem. E chegou no Poetrix. E chegou no Poetrix e escreve super bem. Então, assim, gente, é possível, é treino, sabe? É treino. Então, se você tem algum gênero desses que vai ser exigido e você não tem experiência de escrever nesse gênero, comece agora, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Treine um pouco, né? Porque escrita também é treino. E né? se propõe a sair da zona de conforto. E saia da zona de conforto. Não se proponha, saia mesmo. Saia mesmo. Saia de verdade. Saia da zona de conforto e escreva sobre o que você não gosta. Escreva o gênero que você não gosta. Né? Porque o desafio literário é isso, né? É um conjunto de gêneros diferentes, né? É verdade. Bárbara, eu estou muito feliz com a nossa live, com a tua participação. Quero dizer que tu se sinta à vontade para voltar quantas vezes tu quiser. Venha sempre, a gente precisa do Google aqui no Live Literatura. Sabe que às vezes me dá um branco assim, eu preciso do Google. Certo. Então foi um prazer ter falado contigo. Prazer foi eu quero meu, dizer que tu, para mim, é favoritaça para ganhar o Desafio Literário de 2018, cujo link da inscrição está na descrição dessa live. E eu vou torcer por ti. Mesmo que eu venha participar, assim, se eu estiver na final ali contigo, eu vou dar uma estragada ali para tu ganhar, tá? Eu vou dar uma entregada. E quero dizer também que eu te dei uma cortada quando tu começou a falar do Poetrix, porque eu estou aqui oficialmente te convidando. Uau! Um convite ao vivo, assim, né? Até a gente vai desligar aqui a transmissão. Eu tô te convidando pra gente voltar a falar sobre o Poetrix, fazer uma live exclusiva sobre esse gênero. Vamos e aí, de repente, convidar outros amigos nossos que falem sobre esse gênero. Mas seria um prazer. E eu sei que eu conto contigo, porque quando eu comecei com o Live Literatura, eu contei muito com o apoio de alguns amigos, e tu foi uma dessas amigas que incentivou e também me deu sugestões. Inclusive até detonou algumas sugestões que eu tinha de live. Disse, não, isso não dá para fazer em uma live, tem que estudar muito, não sei o que. Então, tá bom, Bárbara, tá bom, calma. Eu quero agradecer também a presença das pessoas que acompanharam a transmissão, principalmente para um certo Márcio Alves, que eu acho que está até agora nos acompanhando. Obrigado pela presença, Márcio. Bárbara, tuas considerações finais? Gente, amei vir aqui falar com vocês. Amei vir aqui ficar com o meu mal. E a gente não falou do Relatos e Delírios. Não, todo mundo já mas olha, eu tenho que fazer agora, porque eu já fiz isso pra ele. Mas eu tenho que fazer agora ao vivo, assim, pras câmeras todas do universo, né? Um agradecimento público, porque
Gente, ele escreveu um conto e me homenageou nesse Sim, tem uma pessoa. Botei o nome ali. E eu amei aquele texto e recomendo para vocês, quando vocês estiverem lendo e tiver uma personagem lá, a Ana Bárbara lá, você sabe. Já sabe que. Que sou eu. E a Ana, né? Que sou eu homenageada junto com a mestra. Juntei as duas numa única. Né? E eu fiquei muito, muito feliz de ser homenageada. Primeira vez que eu sou homenageada num conto, publicado num livro. Isso é... Não, mas tu também me homenageou aqui no Poetrix. O Judeu. Mas lá no meu livro de 2019 vai ter a homenagem para o Maurício, fiquem tranquilos. Né? Então, mas muito obrigada por participar, vai ser um prazer voltar. E a minha mensagem final é para todo mundo que vier assistir essa live é: gente, leiam. Não existe quem não gosta de ler. Existe quem não achou ainda o gênero que gosta de ler. Tá? Procurem, se você não gosta de poesia, procure prosa. Se você não gosta de prosa, procure livro técnico. Se você não gosta de livro, vá atrás. Leia outros autores. Tá? Você sempre vai encontrar aquilo que vai ser mais parecido com o que você deseja. E vai achar aquele autor que parece que está escrevendo para você. Então, leiam. Esse é o meu recado final. Insistam. Falou com a gente a vencedora da edição 2017 do prêmio do Desafio Literário da Feira do Livro de Porto Alegre e favoritaça para o bicampeonato. Isso é coisa dele, hein? Eu sou Maurício Chaves, eu faço lives ao vivo, não uso dublete, convido para continuar me acompanhando no Live Literatura. Nessa semana uma maratona de lives, tive ontem a participação da Adriana Machman, a Bruna Tessuto, hoje tive Bárbara Sanco e amanhã converso com Lucas Melo. E é uma maratona de lives antes do casamento. Eu acho que eu faço uma live terapia. Então tá, gente, eu vou convidar a Bárbara para concluir o... Vamos concluir junto. Vamos concluir. 1, 2, 3 e... Ah,